Olá, 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 minha galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje com um tema muito legal, com um tema bem interessante. Estaremos falando sobre a dinâmica hidrológica, parte 1. O assunto é bem vasto e precisaremos de pelo menos 2 a 3 aulas para a gente concluir este assunto, tá certo? Então, mais uma aula de geografia, vem comigo. Então, água, quando a gente fala no nome desse líquido tão precioso, a gente sabe que a água ela é abundante no planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 3/4 da superfície da Terra é composta por água. É por isso que alguns estudiosos chegam a dizer que a Terra deveria se chamar planeta Água e não planeta Terra. Então nós vamos descobrir aqui, é bem legal aqui, algumas características que faz da água ser este líquido tão precioso, tão fundamental para a existência da vida aqui no nosso planeta. Olha só, aqui nós temos digamos assim, uma amostra do quanto a água ela é importante. Para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui o meu apontado, o meu marcador de texto, para você ver, olhando para nós, os seres humanos, você vai observar que aproxima mais de 70% do nosso organismo ele é formado de água. Se você pegar algumas partes do nosso corpo separadamente, olha só, o nosso cérebro tem 75% de água, o nosso coração é composto de 75% de água, nossos pulmões 86%, nosso fígado 86%, nossos rins, que para uns são os ruins, né? Porque tem pedra e outras coisas, mas é um órgão fundamental para a nossa vida. 83%. O nosso sangue, ele é formado de 81% de água e os nossos músculos de 75%. Então, só para você entender o quanto a água ela é fundamental para a existência humana. Até aquela mais dura rapadura que você pode comer, ela tem uma boa quantidade de água, tá certo? Então vamos para frente. Então, quando a gente trata sobre a água, a gente estuda a água dentro de um assunto macro chamado de hidrosfera. Hidro, essa palavra, esse prefixo hidro significa água e esfera significa esfera. Então vamos estudar a esfera da água. Então, a hidrosfera, de um modo geral, é o conjunto das águas do nosso planeta, né? Então, vem uma pergunta, qual é a proporção de água e de terra no nosso mundo, né? Então, aqui nós temos um gráfico que vai deixar isso bem mais claro para vocês. Olha só, nós temos aqui uma espécie de um gráfico em pizza, aonde você tem a Terra como a Terra todinha e você tem aqui 73% da Terra, do planeta Terra, é formado por água. 27% é formado por terra. Olha só a proporção que é muito maior de água do que de terra. Tá certo? Olha. E esta água no nosso planeta, ela está em constante movimentação. Isso é muito precioso quando a gente estuda. A água ela não está parada no nosso planeta. Existe um ciclo constante no nosso planeta. Você vai ter a água, como eu coloquei aqui embaixo, em 3 estados, né? Mais conhecido como os estados da água: o estado líquido, o gasoso e o sólido, que aí muitas vezes
esses estados, a água fica passando de estado para estado. Uma água ela pode ser líquida, ela pode evaporar e passar a ser gasosa, pode haver uma condensação e ela volta a ser líquida de novo, e a água ela pode também congelar em virtude da temperatura e pode se tornar em um estado sólido, uma pedra de gelo. A água, né, ela se movimenta das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Então, neste processo circulatório da água, a água ela vai escoando ou popularmente escorrendo das regiões mais altas para as regiões mais baixas. Vocês verão isso aqui de uma maneira mais aprofundada quando a gente estiver estudando os rios. Mais uma vez, né, nós estamos aqui para mostrar um gráfico. Nós mais uma vez temos aqui essa parte azul, que é a água doce, e essa parte quase que vermelha, você tem a água salgada. Olha só como é interessante, né? Então, 97,5% de toda a água do nosso planeta é formada de água salgada. De novo, 97,5% de toda a água do nosso planeta é água salgada. Nós temos uma pequena quantidade de água doce no mundo. E desses 2% de água doce, eu trago para cá, olha, desses 2% aqui, 68,9% está no formato de gelo nas geleiras. 30% se encontra no subsolo, em poços, em aquíferos, no lençol freático, e apenas 0,3% é as águas que se encontram nos lagos e também nos rios. Então, para vocês observarem que além da quantidade de água doce ser pequena, grande parte desse total se encontra nas geleiras na forma de gelo, portanto não é consumida pelo homem. Então uma pequena parte é aquela água que nós consumimos, é a água que você encontra nos lagos e nos rios. E destas águas que a gente encontra nos lagos e nos rios, boa parte dela também não pode ser consumida em virtude da poluição, da contaminação, né? Então, por isso que a água doce é um líquido tão precioso e que a gente precisa, na verdade, preservar. Vamos à frente. Aqui nós temos uma dinâmica da distribuição da água pelo mundo através dos continentes, né? Através dos continentes. De toda a água na Terra, eu posso dizer que 46% dela se encontra na América, 6% se encontra na Ásia e na Austrália, mas pode juntar aí que a Austrália e a Ásia e a Oceania faz parte do mesmo lugar. 7% da água se encontra na Europa, 9% da água se encontra na África, 32% se encontra na Ásia. E um destaque muito grande desse total aqui, você vai observar que 12% nós encontramos no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo em água, né? Então a dificuldade que nós temos é na maneira de consumir essa água e na facilidade de levar essa água de um local para outro. Nós, os nordestinos, nós temos dificuldades de água também, em virtude justamente daqueles períodos de estiagem, que popularmente nós chamamos de seca. E ainda sobre essa dinâmica hidrológica, o uso da água do Brasil. Em que é que nós utilizamos a água no Brasil? Onde é que nós utilizamos mais a água no Brasil? Então, o que é que nós estamos fazendo com a água doce do Brasil? Então, vamos lá. 69% da água que nós temos é usada na irrigação, é um valor bastante alto. 13% desse valor é o que nós chamamos de consumo humano, e aqui nós, tanto as pessoas que moram nos sítios
nas chácaras, nas fazendas, como as pessoas que moram nas cidades. 11% desta água está relacionada à criação de animais, né? E 7% dessa água ela é destinada para o uso industrial. Então, aqui você vai ter aí um perfil de como nós estamos utilizando a água em solo brasileiro. Agora, podemos dizer que eu já falei um pouquinho mais, de uma maneira mais sistemática, onde encontramos a água. Então, a água ela é encontrada nos oceanos, nas calotas polares. Na verdade, nas calotas polares, essas águas elas são congeladas. E nos oceanos, você sabe que é formado de água salgada. A água também se encontra na atmosfera, sobre a forma de nuvens, né? Você sabe que as nuvens elas são formadas pelo vapor, que a água ela evapora. Então a água ela evapora e acaba formando as nuvens. A água também ela se encontra nos continentes, nessa parte seca da terra. Se encontra nos rios, nos lagos, em glaciares e nos aquíferos. Esses glaciares são as geleiras, quando elas vêm derretendo e formam rios, né, pelo derretimento da neve. E os aquíferos, como nós vamos ver um pouco mais na frente, é aquele tipo de água que se encontra lá no subsolo. E ainda nós encontramos água nos organismos humanos. Então, praticamente quase todos os organismos têm uma quantidade de água. O homem, as plantas, os animais de um modo geral, têm uma grande quantidade de água em sua composição. Tá certo? Aqui nós temos uma imagem, inclusive, muito bonita, que mostra um pouco a circulação da água em nosso planeta, o que nós chamamos de circulação hidrológica. Aqui vocês estão observando um relevo, né, irregular, com as montanhas, e aí vai descendo para as regiões mais planas, e aqui você tem um rio, olha só. Você tem um rio que vai desaguar no mar, né? Aqui nós vamos ver direitinho como é que funciona esta circulação. Primeiro, a água do mar ela evapora, né? Então, grande parte da água que hoje nós temos nas nuvens, ou que formam as nuvens, vem dos oceanos, né? E é interessante que pelo processo da evaporação, a água do mar ela não é salina. A água que evapora do mar, ela não sai com sal, porque o sal ele fica no oceano e evapora apenas a água sem praticamente nenhum teor de sal. Isso é uma coisa fenomenal e um milagre de Deus, né? Então depois essa água também ela evapora dos rios, ela evapora das plantas, né? Dos animais, até um xixi que a gente faz no chão, com pouco tempo aquela água do xixi ela é evaporada, tá certo? Além disso, a água que evapora, como eu falei a vocês, elas acabam formando as nuvens. Então, e nós vamos ver isso aqui em outras aulas, você vai ter vários tipos de nuvens. Nuvens mais escuras, nuvens mais branquinhas, nuvens que contêm bastante gotículas de água, bastante umidade, que são aquelas nuvens que realmente são ideais para a precipitação. Nós temos essa água que foi evaporada, formou as nuvens e o vento ele consegue deslocar essas nuvens e aí vai deslocando para as regiões mais altas, que teoricamente são mais frias, e nesses locais mais altos, ali se encontra toda uma condição para que ali aquela nuvem ela passe por um processo de precipitação, e que o principal processo, ou o principal tipo, melhor dizendo, de precipitação é a chuva. Aqui nós temos a precipitação, que geralmente ela vai cair nessas terras mais elevadas, e a água ela vai escoar para as regiões mais
baixa. Então a água ela vai descendo, ela é transportada pelos rios, tá certo? A água também, uma parte dela que cai, não escorre para os rios, mas se infiltra, digamos assim, no subsolo. Aqui está dizendo que a água infiltra-se no solo, ou então flui para um lago ou para um rio. Então é o destino da água. A água que cai no formato líquido, que aí, mas pastor, não cai somente água no estado líquido da atmosfera? Não. Você pode ter uma precipitação no formato de gelo, você pode ter uma precipitação no formato de pedra de gelo, que é o granizo, no formato de neve, tá certo? De geada e por aí vai. Apesar que a geada ela é bem menos do que comparada com a questão sólida da neve, tá certo? E outra coisa, vamos embora. A água se infiltra no solo ou flui para o mar, tá certo? Então aqui nós estamos, e daí o rio, ele trazendo essa água, ele vai desaguar no mar, tá certo? A água acumulada, e a água se acumula no mar. Evidentemente que a água ela se acumula, a água que ela é precipitada, ela ou vai para um rio, ou vai para um lago, ou vai diretamente para o Oceano Atlântico. Ainda tem também aquela quantidade de água que não chega nem no oceano. Ela, no meio do caminho, ela já é evaporada, dependendo aí da região aonde ela se encontra, tá bom? Então vamos para frente. Rios, é um assunto bem legal, os rios, não tá certo? O que é um rio em primeiro lugar? O rio é um curso de água que corre naturalmente de uma região mais alta para uma região mais baixa do relevo, e que geralmente um rio ele vai desaguar em outro rio, vai desaguar no mar ou vai se desaguar num lago. Então posso dizer que os rios é um curso de água doce em movimento, é um conceito mais simples, né? Olha, mais uma vez temos um conceito mais elaborado, né? São correntes de água doce que se formam a partir de uma precipitação, chuva ou neve, de um lago ou de fontes conhecida como olho d'água. É muito conhecido aqui no Nordeste, um rio que ele nasce no olho d'água, uma nascente de água que jorra e dali ela vai formar aquele rio. Inclusive o maior rio do mundo, ou melhor, o maior rio aqui do Nordeste, se não o maior rio totalmente brasileiro, o Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e nasce de uma fonte, um local onde jorra água do solo, tá bom? Então, os rios são compostos de, eu posso dizer que são as partes de um rio. Então, os rios, eles são formados primeiro, eu acho que eu coloquei aqui, mas eu vou aqui procurando fazer um rascunho, né? Então, o rio, ele nasce aqui, no caso, aqui é onde ele nasce, é chamado de nascente ou cabeceira. Então, aonde o rio ele nasce, né? O local onde o rio nasce é situado geralmente sempre numa região mais elevada do relevo. Nós temos também a foz de um rio. A foz de um rio é aquele local onde o rio termina, que geralmente o rio ele termina ou no mar, ou em um lago, ou em um outro rio. E em alguns casos, bem mais raros, o rio ele termina do nada. Ele vai descendo, daqui a pouco a água vai diminuindo o seu curso, vai diminuindo a sua água, né? E daí a pouco o rio para, porque a água ali ela evaporou. Nós temos também, e nós vamos ver um pouquinho mais na frente, os tipos de foz. Foz ou desembocadura. Temos o curso do rio, que o curso do rio eu posso dizer que é o caminho por onde o rio ele percorre, da sua nascente até a sua foz.
E nós temos três tipos de curso de rios. Nós temos o curso superior, próximo à sua margem. Nós temos o curso médio e nós temos o curso baixo de um rio, que é próximo aonde ele vai terminar, se encontrar com o mar, se encontrar com o oceano, se encontrar com um lago e coisa do tipo, né? Temos também o leito, que é a mesma coisa de canal, é uma faixa de terra abaixo das áreas vizinhas onde o rio ele corre. Então é o leito do rio, posso dizer que fica próximo das margens do rio. E o autor ele destaca também as margens do rio, sendo um pouquinho diferente, né, do leito. A faixa, a margem é literalmente aquela faixa de terra firme situada de cada lado do leito dos rios, né? Então você vai ter esta diferença entre leito e margem, dando a ideia que o leito ele é aquela faixa de terra que fica mais baixo, né, das áreas vizinhas onde o rio ele corre. Vamos ver aqui de uma maneira mais ilustrativa o que nós acabamos de explicar. Olha só, o rio nasce aqui em cima, deixa eu pegar aqui o apontador. O rio nasce aqui, ó, na nascente, aqui é a nascente do rio. Eu não expliquei, mas o meandro essas curvas que o rio ele faz. Isso aqui é meandro. As curvas que o rio faz, nós temos o curso do rio, que é o caminho por onde o rio ele percorre. Nós temos o leito do rio aqui, olha só, certo? O leito do rio. Nós temos a foz do rio, é onde ele vai terminar. Nós temos os afluentes dos rios, que você vai ter afluente na margem direita e você vai ter afluente na margem esquerda, tá certo? Então afluentes são rios menores que desaguam num rio principal, olha só, tanto de um lado como do outro. E aqui são essas as partes de um rio. Falar sobre a ideia da importância das águas dos rios, né? Por isso que a gente deve preservar com muito zelo, com muita propriedade as águas dos rios, porque os rios é um dos principais agentes modeladores do relevo terrestre. O rio eles tem esse poder, né, de desenhar o relevo. Já disse uma música, já dizia, né, uma música do passado que algo amole em pedra dura, tanto bate até que fura. E na verdade também se tornou-se uma espécie de jargão popular, né? É um recurso natural básico para a vida, o abastecimento de água para o homem, a produção de hidroeletricidade e também através da navegação. A gente usa muito as águas dos rios para produzir energia elétrica. Pega-se um rio, barra-se o rio para formar uma espécie de reservatório artificial. Naquela estrutura de concreto ali se coloca turbinas, né, muito organizada, e aí a água, quando ela é liberada, que passa pela turbina, a turbina gira e acaba produzindo energia, né? Também é utilizado o rio como para consumo, para beber, para a navegação, que é muito importante também, e usa também as águas dos rios para o consumo do peixe, tá certo? Então são algumas importâncias que nós temos nas águas dos rios. Aí vamos ver aqui algumas características, né, dos rios. Primeiro vamos para os tipos de foz. Nós temos três tipos de foz. Nós temos a foz chamada de estuário. Nós temos a foz delta e nós temos a foz mista. Pastor, o que é uma foz em estuário? Você já sabe que foz é onde o rio termina. Então, se o rio ele vem aqui no seu curso, vamos dizer que aqui eu vou ter, lá vem um rio, ó, tá aqui um rio. Aqui eu tenho o oceano, vamos dizer. Se a água do rio ela vem e ela entra diretamente, se encontra diretamente com o mar, ela é um estuário.
Se a água vem, ela vem aqui, vem aqui. Então, aqui próximo de encontrar com o lago. Se você vai encontrar aqui algumas ilhas, alguns obstáculos, que a água ela passe por um lugar, passe por outro, formando uma espécie de delta, igual aquela letra do alfabeto grego. Então isso aqui é uma foz em delta. Quando você tem um rio, que o único rio do mundo que vai ter uma foz mista, a ideia de mista é que essa foz ela tem um pouco de estuário e tem um pouco de delta, que é o rio Amazonas. Aqui é onde ele se encontra com o mar, no estado, pertinho aqui do Amapá, ainda aqui no estado do Pará, aqui na ilha de Marajó. O rio vem aqui, ó, aí aqui você vai ter uma ilhazinha, a água passa pelo um lado e pelo outro, é um delta. Aqui a água vem também e ela passa no corredor só, uma espécie de estuário. Então aqui nós temos os três tipos de foz: estuário, delta e a foz mista, que tem as duas ao mesmo tempo. Com relação à drenagem de um rio, isso aqui é muito importante, tá certo? Pastor, o que é drenagem de um rio? É onde a água do rio ela é liberada, tá certo? Então é o destino final, digamos assim, das águas dos rios. Então, se o rio, ele, digamos assim, ele acaba... Vamos olhar para essa imagem aqui de cima, que eu coloquei até umas fotozinhas embaixo. Nós temos a chamada drenagem endorreica. Endorreica, né? Endorreica é aquele tipo de drenagem aonde a água ela fica dentro mesmo do continente. Essa água ela não vai se encontrar com o mar, ela vai desaguar, digamos assim, em outro rio ou em algum lago, mas dentro do próprio continente. A drenagem na forma exorreica é aquele tipo de drenagem, é aquele tipo de liberação da água que ela vai se encontrar com mares e oceanos. E temos a chamada drenagem arreica, né? Arreica, que é aquele tipo de drenagem aonde, digamos assim, a água vai e de repente ela some. A água ela acaba se infiltrando no próprio solo e não chega a nenhum lago, não chega a nem outro rio e nem no oceano. Então, os três tipos de drenagem: endorreica, quando a água para dentro do continente; exorreica, quando essa água se encontra com o mar e o oceano; e a exorreica é quando essa drenagem ela acaba se infiltrando, a água se infiltra no próprio solo ou ela é evaporada e não vai mais para lugar nenhum, tá certo? Que fica aí esta explicação. Temos também os regimes dos rios, que não tem nada a ver com essa dieta que nós fazemos no dia a dia, né? O regime de um rio é a oscilação da quantidade de água presente em um rio no decorrer do ano. Eu posso dizer também, de um modo mais simples, que o regime de um rio é também a maneira como esse rio ele é alimentado. Para vocês terem uma ideia, se o rio ele não for alimentado, ele acaba secando. Quais são as três maneiras que um rio ele é alimentado? Quais são os três tipos de regimes de um rio? O regime chamado pluvial é quando o rio ele é alimentado pelas águas da chuva. Nós temos o regime nival ou glacial, é quando o rio ele é alimentado pelas calotas, pela uma geleira que vai derretendo. E nós temos o chamado regime pluvional. Pluvional. Qual é esse tipo de regime? É quando o rio ele é alimentado tanto pelas águas das chuvas, como também pelas águas do derretimento das neves, né? Então, e nós temos de uma maneira geral o que nós chamamos de regime, até coloquei aqui em cima, o regime, digamos assim, fluvial. É quando um rio ele é alimentado por outro rio.
é quando um rio ele é alimentado por outro rio, tá certo? Então a gente poderia dizer que nós temos aí 4 tipos de regimes dos rios. O regime pluvial pelas chuvas, o regime nival pela neve, o regime pluvional, que é pela chuva e pelo derretimento das geleiras, e também o regime fluvial, que é quando um rio ele tem o poder de alimentar outro rio. Aqui nós temos os rios, os tipos de rios, de acordo com o seu relevo, né? Então, de acordo com o relevo, os rios, ele pode ser rios de planície. Você está aqui um rio aqui, ó, extremamente de planície, um rio plano. Esse rio, geralmente os rios de planície, eles podem até ter muita água, mas a vazão da água, a velocidade da água é pequena, porque é um rio plano, que é rios bastante utilizados para a navegação. E nós temos os chamados rios de planaltos, que são aqueles rios que está aqui em cima, ó, onde o relevo é acidentado e o rio vai correndo e daqui a pouco tem uma queda d'água e aí vai. Então esses tipos de rios não são bons para navegação, porque como o cara vai navegando aí num barco, de repente cai numa cachoeira, mas são excelentes para a geração de energia elétrica. Ainda sobre as características de um rio, de acordo com as condições climáticas, nós temos 2 tipos de rios, os rios perenes e os rios intermitentes. O que é um rio perene? É aquele rio que tem água no seu curso o ano inteiro. É aquele rio que tem água o ano inteiro, não seca, como o Rio São Francisco, como o Rio Amazonas, e por aí vai. E nós temos os rios intermitentes ou temporários, que são aqueles rios, principalmente aqui no Nordeste, que são rios que só tem água no período das chuvas. Quando passam as chuvas, os rios eles secam, né? Então, inclusive a cidade de Apodi, o rio Apodi, há alguns anos, ele era totalmente um rio temporário ou intermitente. Depois que construíram a barragem de Santa Cruz, até a barragem de Santa Cruz, aqui próximo de Apodi, para frente, até chegar em Areia Branca, ele tornou-se um rio perene, um rio que não seca, mas da barragem para cima, ele seca durante os períodos mais secos do ano, tá bom? Ok, vamos ver aqui, para a gente encerrar nossa aula, as águas subterrâneas, as águas que ficam no subsolo, né? Então nós temos essa água que se infiltra no subsolo, a água vem das chuvas e ela acaba se infiltrando, formando o que nós chamamos de lençóis de água subterrânea. Quando a gente cava um poço, quando a gente cava uma cacimba, a gente vai pegar água justamente desses lençóis, chamados de lençóis freáticos, né? E esses lençóis é o lençol freático, quando a água subterrânea, que ela é, digamos assim, extraída pelas pessoas utilizando poços simples, cavados até mesmo com a pá, são aquele tipo de água que fica próximo da superfície, e você vai encontrar no lençol freático, e você vai ter o que nós chamamos de lençol artesiano. É aquele tipo de lençol que a água fica mais profunda no subsolo. Está confinado entre as camadas de rochas impermeáveis. Então são mais profundos do que simplesmente o lençol freático. Então temos 2 tipos de lençóis. Eu não estou nem dizendo aqui, estou aqui falando do lençol de dormir, lençol de água, né? O lençol freático e o lençol artesiano. O freático ele é mais raso, ele é extraído com mais facilidade. E o artesiano ele é mais profundo e esse lençol se encontra entre camadas de rochas impermeáveis, aquela rocha que não permite que a água ela passe, tá certo? São aqueles que são mais distantes da superfície, como nós acabamos de dizer. E temos, para finalizar, o que nós chamamos de aquífero. Então, o aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como uma espécie de reservatório de água. Não é a mesma coisa do lençol freático.
as águas das chuvas se infiltram no subsolo, abastece, né, esse reservatório, esse gigantesco reservatório no subsolo. Suas rochas têm características porosas e permeáveis. Então, geralmente o lençol, o aquífero, ele tem uma rocha, tá aqui, o que você vai ter uma água não confinada, uma água que ela foi infiltrada pelo solo. Você tem aqui o que nós chamamos de uma rocha porosa, uma espécie de esponja. A água ela vai descer, vai passar por essa esponja aqui e vai formar digamos assim, um aquífero, né? Que as águas são de extrema qualidade, tá certo? Aí tem aqui, suas rochas têm características porosas e permeáveis, com capacidade de reter e ceder água. Os aquíferos abastecem poços e nascentes e são responsáveis pela sua manutenção. Aí os tipos de aquíferos, nós temos o chamado aquíferos porosos, que a água circula através dos poros, né? Porque tem rochas, principalmente as sedimentares, ou se não apenas as sedimentares, que a água ela passa com alguma facilidade, né? Nós temos os aquíferos chamados fraturados ou fissurados, quando a água ela circula através de fissuras ou de fraturas na própria rocha. E temos os cáusticos, que a água ela circula em condutas que resultaram de alargamento do próprio terreno, né? Tá certo? Aqui nós temos o exemplo do talvez o maior aquífero de água doce, um dos maiores aquíferos de água doce do mundo. Nós temos o aquífero chamado Guarani, que fica aqui, ó, pegando os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pega até um pouco de São Paulo, pega aqui um pouco do Mato Grosso do Sul e entrando até já um pouco aqui já para o lado aqui já do Paraguai. É o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, ou seja, que extrapolam as fronteiras, né? A sua maior ocorrência acontece dentro do Brasil. 2 terços da área fica dentro do Brasil. Pega um pouco também já aí do estado até um pouco aí do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul. Tá bom? Então fica aqui para vocês esta atividade composta por 5 perguntas. Próxima semana a gente vai continuar dando aula sobre essa dinâmica hidrológica ou dinâmica hidrográfica, tá certo? Manda para mim essa atividade em 24 horas para a gente computar aí a atividade de vocês. Então um forte abraço e até a próxima, se o nosso bondoso Deus, o Criador da água, ele permitir.